Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, esse é o Resolvendo a Química, mais um vídeo da playlist Não É Só Química. Há um tempo atrás eu deixei um vídeo, vou deixar ele aparecendo aqui no card para vocês, falando de como fazer revisão, como nunca esquecer aquilo que aprendeu. Então eu acho interessante você assistir esse vídeo, que eu vou te mostrar os tempos certinhos, antes de você assistir este aqui, que eu te mostro como fazer, por exemplo, um resumo bem feito. Tá? Então, se liga na vinheta enquanto tá rolando, você pode se inscrever e deixar o seu curtir. Bora! Isso aí, galera linda, galera maravilhosa. É o seguinte, nós falamos sobre em que momentos fazer a revisão no vídeo que você assistiu agora há pouco, certo? E aí eu selecionei algumas formas de fazer revisão para te mostrar em vídeos aqui nessa playlist Não É Só Química. Esse primeiro é um resumo. Por que eu escolhi o resumo primeiro? Porque eu preciso abrir meu coração para vocês. Eu não sei fazer resumo, certo? Eu não sabia fazer resumo. Aí que tá, eu não sabia fazer resumo. O que eu fazia quando eu era aluno? Eu pegava o conteúdo, eu lia, ia grifando tudo, aí depois eu ia resumir, eu só copiava todo o livro de volta. O que acabava acontecendo? Eu perdia tempo. Eu não tinha tempo para fazer, mas nada. Aí sabe o que acontecia? Eu vou lá fazer a prova de história, pô, eu tenho que estudar história, mas história eu tenho que ficar lendo, tenho que ficar resumindo. Sabe? Galera, foi algo que me deixou muito frustrado, foi algo que não me ajudou na hora de fazer exercícios de história, por exemplo, e geografia, porque eu não sabia fazer resumo, eu não sabia resumir o que estava escrito ali. Então, quando a gente está fazendo um resumo, a gente tem que saber o que a gente está falando, sobre o que a gente está falando, certo? Não adianta eu começar a fazer um resumo se eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer. Então, a primeira coisa é você dar uma lida no conteúdo, uma lida geral no conteúdo, tá? E depois ir pensando pontos positivos que você tira ali, que você guarda. Então, eu sei isso, eu sei aquilo, e vai puxando. Disso, comece a buscar na sua memória como que você vai resumir. Uma forma que eu uso até hoje, e aí vai a parte, eu não sabia fazer resumos até o momento que eu virei professor. Porque você imagina um conteúdo gigante, por exemplo, ligações químicas, e eu tenho que lembrar de todas as propriedades, eu tenho que lembrar de todos os conceitos. Como que eu vou fazer isso? Certo? Então, quando eu ia preparar a aula, eu pegava exemplo na internet, via professor resolvendo. Quando eu comecei, via aula de professores na internet, via o conteúdo na apostila e começava a falar, o importante sobre ligação iônica é isso, isso, isso e isso. E aí o que começou a acontecer? Eu ia fazer exercícios da apostila, porque eu sempre resolvo todos os exercícios da apostila, tá? Que eu dou aula. Então o material que eu vou dar aula, eu vou resolver todos os exercícios antes de dar a aula. Já te digo por que eu faço isso, tá? Inclusive, se você fizer parte do nosso curso do Resolvendo a Química, no curso do Resolvendo a Química você vai ver a aula totalmente voltada para a gente resolver os exercícios e você gabaritar as questões de química dos vestibulares. Mas, prof, por que você faz isso? Porque é dentro do exercício que tem o conteúdo e fica muito mais fácil a gente absorver depois que a gente vê aplicado. Então, uma das dicas que eu dou antes de você fazer um resumo é dar uma lida no conteúdo e fazer algumas atividades. Faça alguns exercícios e pegue, principalmente aqueles exercícios que você tem o gabarito e de marca falsa. Porque se você for fazer A, B, C, D, E, 5 alternativas, uma é falsa, as outras 4 falam verdades para você sobre certo conteúdo. Então, na hora que você for fazer um resumo, é legal você já colocar como as questões cobram. Eu uso para preparar as minhas aulas muitas questões de somatório ou de verdadeiro ou falso, tá? E aí eu vou colocando, olha, essa prova fala assim. Então, sobre ligação iônica é importante a galera saber isso. Sobre ligação covalente é importante isso. Estava lá no exercício daquela prova. Então, quando você for fazer um resumo, não comece um resumo sem saber absolutamente nada, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. Eu vejo muita gente perdendo tempo, mais ainda, escrevendo
tal coisa aconteceu em tal coisa, porque tal coisa. Ô, galera, não perca tempo, velho. Tempo é dinheiro, tempo é exercício que você vai fazer na hora de estudar. Então, por favor, cuidado com isso. Use pontos. Eu acho muito legal essa ideia de você colocar pontos. Então, primeiro ponto, ligação iônica, ligação entre íons. Segundo ponto, é cátion mais ânion. Terceiro ponto, grande diferença de eletronegatividade. Use palavras-chave no seu resumo também, tá? Não precisa você ficar escrevendo tudo o que aconteceu. E, por último, tá? Por último, isso talvez vocês consigam fazer mais facilmente quando você for fazer um resumo, é pensar que você está contando para alguém. Você vai pegar um filme, uma série, um livro, quando você vai contar para alguém um filme, uma série, um livro, você não conta ao pé da letra. Você não vai contar ao pé da letra. Já pensou você ter que contar ao pé da letra um episódio de Dark? Que doideira! Hã? Você não conta, você dá uma resumida, ainda mais porque a gente nunca consegue entender o que está acontecendo naquela série. Então você dá aquela resumida, olha, vai acontecer tal coisa. Então no começo era assim, daí aconteceu esse fato virou para esse acontecimento leva à conclusão, você entendeu a ideia? Então explique como você fosse explicar para alguém uma série, um filme, um livro, resuma. E sempre destaque pontos de virada, pontos importantes, que são destaques dentro dos exercícios. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Para eu fazer um bom resumo, eu preciso primeiro saber do que eu estou falando. Exato. Então é importante eu dar uma lida, fazer alguns exercícios e aí depois eu posso fazer um resumo. Exatamente. E aí com esse resumo pronto, galera, quando você precisar estudar, quando você precisar revisar, quando ele já está pronto, você só dá uma lida e você já vai lembrar de tudo aquilo que você fez. É isso que eu faço nas minhas aulas. Tem muitas aulas que eu preparei há muito tempo atrás e eu ainda uso a base delas de muito tempo atrás. O que eu faço? Eu pego o card que eu fiz do meu resumo, vou estudar para preparar a minha aula, preparo a minha aula e vou apenas colocando informações a mais de coisas que aconteceram no dia a dia e de coisas que eu aprendi fazendo outros exercícios de outras provas, coisas novas, porque a gente não sabe tudo, né? A aula que eu preparei 5 anos atrás não é a aula que eu dou hoje, né? É a melhorada, eu dei uma melhorada nessa questão desse resumo. Então um resumo que você fez no primeiro ano do seu ensino médio, talvez precise de um upgrade aqui para o seu terceiro ano, para o seu pré-vestibular ou para o curso que você está fazendo, para o cursinho. Boa? Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, espero que você compartilhe com a galera essa dica e use. Depois que você usar, dá um feedback aqui pro prof, fale, prof, meus resumos ficaram muito melhores depois desse vídeo. Né? Deixa o seu curtir, aí que ajuda bastante esse que é o nosso projeto Não É Só Química. Certo? Nos próximos vídeos eu te mostro outras formas de fazer revisão, tá? E aí a gente vai conversando, porque aqui não é só química. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau!